Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma informação aí que traz e mostra para todos nós o que está acontecendo nessa relação, nessa lua de mel que já está acabando entre o Supremo Tribunal Federal e Lula. É impressão ou o STF ameaçou Lula? Isso já está muito na cara, porque interlocutores dentro do Supremo Tribunal Federal, e entre eles há um ministro que sempre faz entrevistas ocultas. E ele disse que o Supremo Tribunal Federal já não aguenta mais tomar as medidas e comprar as brigas de Lula porque ele não sabe fazer política. Como já publicado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta costurar com Lula um projeto para reduzir as penas dos condenados do dia 8 de janeiro. Esse projeto substituiria o da anistia defendido pelos bolsonaristas. Dentro desse campo, logo depois desta costura vir à tona, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, admitiu que o governo pode discutir o assunto, desde que não alcance Jair Bolsonaro e os generais. Ou seja, a anistia vai pegar todas as pessoas que estão presas, menos Bolsonaro e os generais. E aí, dentro desse campo, eu quero mostrar para vocês o que foi que Andréa Sadi disse na Globo e revelou os planos e a crise que há entre o governo nesse momento e também o Supremo Tribunal Federal, que já não aguenta mais Lula e as suas medidas. Acompanhe comigo. Confere aí. Perdido no Congresso. Hoje eu vi isso que eu estou falando, Valdo, de um ministro da Corte que estava, mais uma vez, olhando, observando e relatando esse ambiente de que também de pressão e de desgaste para a Corte, porque, obviamente, a Corte precisa se posicionar quando provocada, só que é provocada para tudo e, geralmente, pela base aliada, e depois, como eu digo aqui o tempo todo, depois eles reclamam, interferência. Sei, mas assim, eles também não costuram, não articulam base, não tem base. O governo Lula não tem base. Essa base aliada que está aí é uma base, hoje, que pinta e borda para cima do governo Lula. Pinta e borda. Entenderam? Então, o governo Lula não está conseguindo articular e não está conseguindo fazer o que deveria fazer. Política pública para o povo brasileiro. Diante desse retrocesso do que está acontecendo, porque a maioria dos ministros quem indicou foi Lula, eles estão agora fazendo o que eles mais gostariam de fazer. O Supremo agora manda em tudo. Eles até são o presidente da República, eles comandam o Congresso, eles fazem tudo o que está ao alcance deles. Os ministros do STF não gostaram da fala de Gleisi Hoffmann e teve que voltar atrás, dizendo que a sua frase foi mal colocada e que cabe ao Supremo definir penas e coisas e tal. Só que aí, dias atrás, nós vimos e mostramos para vocês a declaração do senador Cleitinho, que deu um cala-boca no Supremo Tribunal Federal, onde ele disse que a competência sobre o dia 8 de janeiro é do Senado Federal e não do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, está havendo um grande racha entre Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados e o governo Lula. A base dos deputados, dias atrás, foi intimidada pelos ministros do Supremo para voltarem atrás nas assinaturas da anistia. Ou seja, está havendo essa lua de mel entre o Supremo e Lula, já está acabando. Ministros disseram que não aguentam mais tomar as dores de Lula. E a anistia já está aí e todos deveriam, nesse momento, voltar ao direcionamento para essa pauta que é tão importante. Os ministros do STF buscam Lula para reclamar da fala de Gleisi Hoffmann, pois ela se posicionou contrária a tudo aquilo que está sendo dito pelos ministros e pela base do governo. Os ministros procuraram tanto Lula como interlocutores dele na área jurídica, nas últimas horas e nos últimos dias, para reclamar dessa declaração dada pela ministra das Relações Institucionais, relacionada à anistia e aos condenados do dia 8. Em entrevista, Gleisi disse considerar
plenamente defensível, coisa que Lula já disse que não vai acontecer, e principalmente Alexandre de Moraes. A fala dela caiu muito mal no Supremo. Segundo apurou a coluna do Metrópolis e também do G1, ao menos 3 ministros da corte procuraram auxiliares de Lula para reclamar. Eles classificaram a fala como um absurdo e sinalizaram que a declaração poderia azedar a relação entre os dois poderes. Um dos ministros do STF viu a fala de Gleisi como um suicídio e avaliou que a posição da ministra poderá jogar no colo do governo uma eventual derrota política, caso a anistia não avance. Alguns magistrados prometeram procurar diretamente Lula para reclamar. Então essa lua de mel que está havendo entre eles não está descendo mais. E eles não estão aceitando mais essa conversa atravessada. E aí, diante dos fatos que já está acontecendo, a PGR apresentou uma denúncia ao STF contra o ministro de Lula. O deputado licenciado Juscelino Filho foi indicado pela PF em junho do ano passado por crimes relacionados aos supostos desvio de emendas parlamentares. E aí, eles não vão assumir isso, e Lula já disse que, anteriormente, claro, que se qualquer ministro fosse indicado a alguma coisa, eles perderiam o cargo, mas não é o que aconteceu até agora. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, apresentou uma denúncia contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O processo é sigiloso e está sob relatoria do ministro Flávio Dino no STF. E vocês acreditam que vá dar alguma coisa? E dentro dessas indicações e dessas informações que trouxemos para vocês, vocês estão vendo que a esquerda está derretendo e somente os apoiadores de Lula não estão vendo? É esquema de rachadinho, é agressão física, é denúncia contra o ministro de Lula. Lula não suportando mais o Supremo Tribunal Federal dizer que não está a fim de segurar as suas broncas mais. E aí nós acompanhamos essa derradeira, nem mesmo a Globo está conseguindo suportar mais as falhas do governo Lula. Miriam Leitão, que vira e mexe, se revirava no caixão para poder defender o governo e as medidas econômicas do governo, já está dando o braço a torcer, ou seja, não tem mais para onde correr. E claro, nós vamos acompanhar tudo que está acontecendo. Não deixe de colocar o seu joinha, se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações assim que sair um vídeo. O meu abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.